TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 24 de abril. E nesta edição, paralisação da Turp entra no terceiro dia. Prefeitura de Petrópolis homologa novo pacote de obras de prevenção. Petrópolis tem mais de 22 mil famílias em situação de pobreza. E o diálogo com o objetivo de destacar um assunto extremamente relevante para Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje falando do principal assunto dessa semana, que envolve, é claro, a paralisação dos rodoviários da Turp Transporte. Isso porque esse movimento entrou no terceiro dia aqui na Cidade Imperial, aqui em Petrópolis. Na noite de quinta-feira, ou seja, na noite de ontem, o Sindicato das Empresas de Ônibus informou que algumas linhas tinham voltado a operar. Porém, na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, dia 24, o prefeito Ingo Rames disse que a paralisação permanece na cidade. No início da noite de quinta-feira, dia 23 de abril, a Turp Transporte informou que algumas linhas de ônibus como Vale das Videiras, Terminal de Itaipava, Santa Mônica, Madame Machado, Cuiabá, Posse e Vila Rica voltaram a operar. Já no fim da noite, a Turp estava retomando a operação de forma gradativa. Linhas como Doutor Touzete, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas também chegaram a funcionar. No entanto, na manhã desta sexta-feira, o prefeito Ingo Rames, através das redes sociais, informou que a paralisação dos rodoviários da Turp Transportes permanecia em Petrópolis. Nossa equipe está no terminal de Correios, na garagem da empresa, desde cedo, acompanhando a negociação. A gente entende que a empresa precisa fazer a parte dela e retomar as atividades normalmente ainda no dia de hoje. De acordo com o Sindicato das Empresas, o Cetraspetro, durante o processo de retomada, o coletivo da linha 700 teve o vidro da porta dianteira quebrado por um manifestante. O caso aconteceu no terminal de Correios e o homem foi levado para a delegacia posteriormente. Ainda na noite de quinta-feira, a Turp Transporte comunicou que todos os pagamentos relacionados ao adiantamento salarial e vale alimentação foram realizados. Apesar disso, a paralisação dos rodoviários entrou no terceiro dia. O Cetraspetro informou também na noite de quinta-feira que havia expectativa de que a operação fosse normalizada ainda na madrugada de sexta-feira, o que não aconteceu. O que existe aqui são ainda muitas mazelas, muitos pontos de encontro entre as necessidades da empresa, especialmente as reivindicações dos rodoviários, especialmente em relação a pensões alimentícias, férias, homologações atrasadas e também o FGTS. A Câmara de Dirigentes Lojistas se manifestou sobre o caso. Em nota, a entidade informou que a paralisação pode causar impactos na rotina econômica da cidade. Segundo a CDL, o comércio vem enfrentando dificuldades crescentes para manter o funcionamento regular em decorrência da interrupção dos serviços dos rodoviários da Turp. Outro ponto levantado pela entidade é que os lojistas lidam com equipes reduzidas e queda no fluxo de clientes. A Câmara reforçou a necessidade de uma atuação imediata do poder público na mediação do conflito. E ainda sobre essa reportagem, a nossa equipe entrou em contato novamente com o Cetraspetro e o Sindicato dos Rodoviários para saber se há uma previsão para a retomada dos serviços para a população, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos retorno. E, inclusive, continuando falando sobre esse assunto, a gente já acabou de acompanhar uma matéria do Jonathan Joras, e ele continua nas ruas, mais especificamente ali no terminal rodoviário do centro, e está aqui ao vivo com a gente para trazer mais detalhes e, é claro, alguma possível atualização sobre essa situação da paralisação aqui na cidade. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Fala mais para a gente, tem algum detalhe novo, tem alguma coisa? Ou, é claro, como é que está a movimentação aí em meio a essa paralisação aqui na cidade de Petrópolis? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, eu estou aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis,
posicionado aqui ao lado, né, perto aqui das baias onde os ônibus buscam os passageiros. Aqui atrás de mim tem as baias da Cidade Real e algumas baias da Turp Transporte, né? A gente sabe que também a Turp Transporte também tem ali o ponto final, né, do 700 ali na Paulo Barbosa, mas enfim, em relação, né, à paralisação dos rodoviários, a informação mais recente que eu consegui é que eu consegui conversar com a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários daqui de Petrópolis, e a assessoria me informou que o sindicato está lá no terminal de Correias, né, onde ocorre a paralisação por parte dos rodoviários da Turp, tentando conversar, né, com a empresa e tentar fazer essa negociação para que essa paralisação ela seja encerrada e os trabalhadores recebam o que eles devem receber, né, por parte de adiantamento salarial, vale-refeição. Inclusive, né, na reportagem anterior que eu fiz, o presidente do CPTrans informou que havia uma pendência relacionada à FGTS. Então, o sindicato, junto dos rodoviários, né, dos trabalhadores rodoviários aqui de Petrópolis, que atuam pela Turp, estão lá no terminal de Correios nesse momento para tentar fazer essa negociação com a empresa, né, através, claro, do Sindicato das Empresas de Ônibus, né, o CETRANSPETRO. Enfim, mas em relação à movimentação que você perguntou, claro, a Turp ela atende muitas linhas, né, depois da saída da Petroeta e da Cascatinha, a Turp ficou com muitas linhas aqui na cidade de Petrópolis. Então, acaba que muito do movimento aqui no terminal rodoviário e dos coletivos aqui na cidade são por conta da Turp, né? Então, a movimentação aqui no terminal rodoviário está uma movimentação abaixo do fluxo comum que tem aqui, né, no centro de Petrópolis. Claro, as linhas da Cidade Real e da Cidade das Hortênsias, né, estão funcionando com normalidade, né? A paralisação dos funcionários da Turp, então a movimentação tá abaixo do normal, e a gente vai seguir acompanhando aqui toda essa situação da paralisação. E uma outra coisa, Hugo, que é importante destacar, você citou agora há pouco também, que a gente tenta contato o tempo todo com o CETRANSPETRO, mas até o momento a gente não conseguiu uma resposta, né? A gente entrou em contato com a assessoria, mas até o momento nenhuma resposta sobre essa paralisação. A gente ficou sabendo dessa paralisação por meio de um vídeo do prefeito de Petrópolis. Mas volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. É claro, a gente continua acompanhando toda essa situação e confirmando as informações que nós vamos recebendo. Como você trouxe durante a reportagem, também agora nessa entrada ao vivo, a gente está num momento de muita incerteza, justamente porque a gente tem algum anúncio que está voltando e no final das contas não volta. Então a gente segue apurando e trazendo mais informações para a nossa população, que esse é um serviço essencial, e a gente fica na torcida, é claro, para que essa situação seja resolvida para todas as partes, tanto para os trabalhadores quanto para a população no geral, que está sendo muito prejudicada. Os trabalhadores, é claro, têm toda a questão envolvendo essa situação, ninguém quer ficar sem receber, não é mesmo, Jonathan? Mas a gente também tem que levar em conta o lado da população. Por isso a gente continua aqui de olho e sempre trazendo atualizações conforme forem surgindo. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e também pelas suas informações em mais um Correio Petropolitano Debate. E, gente, agora trocando um pouco de assunto, Petrópolis tem mais de 53 famílias cadastradas no CadÚnico e mais de 22 mil famílias em situação de pobreza, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Além disso, aproximadamente 17.500 famílias da cidade estão cadastradas no programa Bolsa Família. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a estimativa populacional de Petrópolis é de quase 295 mil pessoas. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, dentro deste número, mais de 53 mil famílias fazem parte do Cadastro Único e aproximadamente 22.600 famílias estão em situação de pobreza. Em Petrópolis, mais de 116 mil pessoas participam do CadÚnico, mas o que chama a atenção é que entre as 295 mil pessoas da cidade imperial, quase 52 mil estão em situação de pobreza, cerca de 28 mil estão em situação de baixa renda e pouco mais de 36 mil têm renda mensal acima de meio salário mínimo.
Quase 68 mil mulheres e aproximadamente 48 mil homens estão cadastrados no CadÚnico. Outro dado que chama a atenção é relacionado ao Bolsa Família. A cidade registrou uma queda gradativa de famílias cadastradas de janeiro a abril de 2026, quando cerca de 1.100 famílias deixaram de receber o benefício e até abril, quase 17 mil famílias estavam cadastradas para receber o Bolsa Família em Petrópolis. Apesar disso, muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não têm acesso à justiça e a outros benefícios sociais. Com isso, a Defensoria Pública é quem realiza o intermédio entre a população e os órgãos responsáveis. Para o defensor público Lucas Nunes, o empobrecimento da população se dá pelo aumento do custo de serviços essenciais, como água, esgoto, gás, moradia digna, entre outros. Eles estrangulam a capacidade da população de poder sobreviver de uma forma digna. E o poder público, de uma responsabilidade que decorre diretamente da Constituição, que determina que é uma diretriz da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e as desigualdades sociais. Ainda de acordo com Lucas Nunes, muitas vezes a população mais vulnerável não sabe por onde começar ou encontra empecilhos para acessar os direitos básicos. Todo aquele cidadão que se sentir prejudicado com o atendimento de um direito básico que não está sendo respeitado pelo poder público, tem a Defensoria Pública à sua disposição para ter o acesso à justiça, fazer a sua causa chegar até o Poder Judiciário e reclamar. Segundo o IBGE, em 2024, o Brasil atingiu os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde o início da série histórica em 2012. Entre 2023 e 2024, a população em situação de extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%. Em Petrópolis, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, luta pelos direitos da população em vulnerabilidade. A entidade visa denunciar casos concretos de violação dos direitos humanos, para providenciar apoio para os injustiçados. Essa redução ela é significativa, né? Ela faz com que muitas pessoas saiam da extrema pobreza, mas isso não significa que elas não continuem em situação de vulnerabilidade, necessitando de políticas públicas. Segundo Carla, o CDDH considera a extrema pobreza como a negação de todos os direitos. Outro ponto levantado pela coordenadora da entidade é sobre as tragédias ambientais que atingiram Petrópolis nos últimos anos. E faz com que as pessoas vivam tentando retomar suas vidas. Elas vivam tentando buscar alternativa, mas de nada perdem tudo. E aí precisam recomeçar do zero, necessitando da ajuda do poder público, da sociedade civil, das instituições da sociedade civil organizada. Não é uma novidade que o custo de vida em Petrópolis seja caro. A média do valor pago do Bolsa Família no município serrano é de cerca de R$ 686, que é gasto com serviços básicos como energia elétrica, água e gás. Mas o atual governo vem conseguindo, com as agências contratadas para prestação de serviço de energia e água, que elas façam realmente uso da tarifa social e também a questão agora do gás para o povo, que também reduz os gastos da família com essa natureza de despesa. Manter os dados atualizados no Cadastro Único é de extrema importância, visto que o programa é uma tecnologia social de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. E ainda sobre essa matéria, a reportagem questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre os principais serviços disponibilizados pelo Executivo para justamente as famílias de baixa renda. Porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno. E agora, nós vamos trocar de assunto e vamos falar de algo que envolve o esporte e, é claro, o apoio. Isso porque a Caminhada Azul de conscientização sobre o transtorno do espectro autista acontece neste domingo, dia 26. A concentração está marcada para a Praça Dom Pedro, aqui no centro da cidade, às 8 horas da manhã, às 8h30 da manhã, na realidade, me desculpa, com uma largada prevista para as 9 horas.
Essa caminhada, que é promovida pelo Grupo dos Amigos do Autista de Petrópolis, o GAP, sairá da Praça Dom Pedro em direção ao Palácio de Cristal, passando pela 16 de março, pela Roberto Silveira e também pela Padre Siqueira. Então, fica aqui o convite para você sair de casa com uma camisa azul e poder participar desse evento que é tão legal e tão importante para demonstrar justamente esse apoio. E olha só, gente, trocando de assunto mais uma vez, a Prefeitura de Petrópolis homologou um novo pacote de obras voltado para a prevenção de riscos na cidade. As intervenções vão beneficiar 4 comunidades e têm como objetivo reforçar a segurança de moradores em áreas mais vulneráveis. O investimento ultrapassa R$ 1.200.000 e faz parte de um conjunto de ações que vem sendo adotadas pelo município para ampliar a prevenção de desastres e garantir mais segurança para a população. A expectativa é que as obras comecem em breve, com equipes mobilizadas para atuar em diferentes frentes de trabalho. De drenagem e também de condução de encosta. Então será na Vila Militar, na Tílio Marote, Saldanha e Marinho e também na General Rondon, ali no Quitandinho. As intervenções envolvem serviços estruturais importantes, como a construção de muros de contenção, responsáveis por evitar deslizamentos de terra, além da implantação de novas galerias de drenagem que contribuem para o escoamento adequado da água da chuva. Também estão previstas ações de pavimentação que ajudam a melhorar o acesso e a mobilidade nas localidades atendidas. Segundo a Prefeitura, esse tipo de investimento é considerado fundamental, principalmente em uma cidade com características geográficas como Petrópolis, onde áreas de encosta exigem monitoramento e intervenções constantes. A proposta é atuar de forma preventiva para reduzir riscos e evitar que problemas se agravem durante o período de chuvas mais intensas. A iniciativa faz parte da Política Municipal de Prevenção, que busca garantir a manutenção estrutural ao longo de todo o ano e não apenas em períodos de chuvas. E trocando de assunto mais uma vez, o desafio de reposicionar Petrópolis no cenário econômico estadual e construir estratégias de crescimento sustentado norteou o encontro Cidades em Pauta, promovido pela Câmara de Dirigentes de Lojistas de Petrópolis, a CDL, nesta quarta-feira. O evento reuniu representantes do poder público e também do terceiro setor. De acordo com o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, o município perdeu espaço na economia estadual. Segundo ele, é fundamental buscar referências, trocar experiências e construir parcerias com cidades que buscam avançar, como Niterói. O encontro realizado na sede da CDL reuniu empresários, representantes do poder público e do terceiro setor. Representando a sociedade civil, o vice-presidente da Nova Monsanto, Jorge De Botton, ressaltou que Petrópolis já respondeu por cerca de 4% da arrecadação estadual do ICMS, índice que hoje gira em torno de 1%. Com a perda de espaço na arrecadação estadual, o presidente da CDL destacou que o movimento Petrópolis 2030 nasceu após um esforço coletivo de mudança. O vereador de Niterói, Fabiano Gonçalves, apresentou um panorama de transformação de Niterói e relembrou o cenário de colapso econômico enfrentado no início da década passada. De acordo com o parlamentar, o processo de virada de chave foi baseado em planejamento e pactuação de diferentes setores. A primeira-dama de Niterói esteve no encontro, informou que o programa Niterói Empreendedora já destinou cerca de 250 milhões em crédito para fomentar negócios locais. Para Cláudio Mohamed, o encontro reforça a necessidade de integração entre o poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil, como caminho para enfrentar desafios estruturais e construir uma agenda consistente de desenvolvimento. E com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fique por aqui porque ainda temos Correio Político, inclusive com outras notícias petropolitanas. Vamos agora para esse rápido intervalo comercial. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para o nosso Correio Político. Começamos o nosso Correio Político com uma notícia relacionada a Petrópolis. Isso porque o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, com apoio da vereadora Júlia Casamasso, protocolou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspender o pregão eletrônico número 31 de 2026, aberto pela Prefeitura de Petrópolis para a contratação de serviços terceirizados na rede municipal de ensino. O contrato pode chegar a mais de R$ 84.665.000. A ação, que tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis, aponta que o município tenta substituir de forma permanente, através de um pregão eletrônico, funções essenciais da educação pública, por uma mão de obra terceirizada, atividades que, segundo o sindicato, deveriam ser ocupadas por servidores concursados. Poderia fazer processo seletivo simplificado enquanto não tem condições de fazer o concurso público, porque isso sim é fundamental para valorizar o funcionalismo público, o INPAS,
e os próprios trabalhadores. A contratação prevê a admissão de 1.145 profissionais, incluindo cargos como monitor de transporte escolar, motorista, eletricista, auxiliar de serviços gerais, nutricionista, vigia, além de auxiliares de desenvolvimento infantil e de secretaria. E a gente sabe que a terceirização não vai baratear o custo desse funcionário. 84 milhões para cerca de 1.000 trabalhadores. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e a vereadora Júlia Casamasso, a medida reflete uma carência estrutural da rede, agravada pela ausência de concursos públicos para determinadas funções há anos. Não tem como a gente ouvir da secretária de Educação, no quadrimestre da educação, o compromisso de que não haveria terceirização na educação, que haveria processo seletivo, e agora a gente vê essa proposta de terceirização para os cargos de apoio da educação. Segundo a ação, após extinguir cargos com a justificativa de terceirização, o município voltou atrás e restabeleceu essas funções, mas agora tenta novamente terceirizar atividades equivalentes como auxiliares, cozinheiros, inspetores, cuidadores e intérpretes de Libras. Além disso, o documento alerta para o uso de recursos da educação nesse modelo de contratação, o que pode configurar desvio de finalidade e aponta o risco de consolidação de um contrato de difícil reversão com impactos duradouros na organização da rede municipal. E ainda sobre essa reportagem, a Secretaria de Educação informou em nota que o processo de terceirização já estava em andamento, em razão do vencimento do contrato anterior, o que exigiu a abertura de nova licitação. E destacou que o pregão eletrônico foi publicado para garantir a continuidade dos serviços, seguindo os trâmites legais, e neste momento aguarda a conclusão do processo. E agora a gente sai de Petrópolis, mas continua no nosso correio político. Isso porque a Prefeitura de Teresópolis publicou uma portaria que regulamenta o auxílio para a compra de materiais escolares dos alunos da rede municipal, desde o berçário até o fundamental. O documento define valores, lista de itens por etapa de ensino e também regras para o credenciamento de comércios e empresas interessadas em se credenciar para poder conferir na portaria as normas para o cadastramento. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os cartões começam a ser distribuídos na próxima segunda-feira, dia 27 de abril. Já a entrega para pais e responsáveis está prevista para o dia 4 de maio. O benefício será disponibilizado em um cartão exclusivo para material escolar, diferente do cartão de uniforme, que será liberado em outro momento. O auxílio poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados pela Prefeitura, cuja lista será divulgada nos próximos dias. Os responsáveis terão até 90 dias após a liberação do crédito para utilizar o cartão. Após esse prazo, o benefício será bloqueado. A portaria também prevê o cancelamento do cartão em casos como transferência do aluno para fora da rede municipal, faltas injustificadas por 30 dias ou uso indevido do recurso. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E saindo do nosso correio político, vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, depois de uma semana atípica, com muitos dias de descanso um pouco fora do comum, por conta dos feriados que nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, no caso de quinta-feira, e também feriado nacional na terça, nós vamos agora para aqueles dias de descanso que são habituais, justamente o fim de semana. Para contar para a gente como que fica a previsão, como é que fica o tempo durante esses 2 dias, nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que acabou de trazer a matéria para a gente e está aqui de volta para falar agora sobre as temperaturas. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo durante este fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, hoje eu trago uma notícia boa para a previsão do tempo. Não temos previsão de chuva para o fim de semana em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já o domingo será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. E como eu adiantei, não chove. As temperaturas nesse caso variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Para Teresópolis, a previsão do tempo indica um sábado com sol e algumas nuvens. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. E a previsão do tempo para o domingo é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, o céu fica limpo e os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol o dia todo, com algumas nuvens na parte da tarde. A noite será estrelada e as temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. E agora partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o fim de semana segue essa mesma tendência. A previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já o domingo será de sol com algumas nuvens ao longo do dia e à noite o céu fica limpo. As temperaturas nesse caso variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o sábado será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite o céu fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. A previsão do tempo para o domingo indica um dia de sol com algumas nuvens ao longo do dia. E assim como o sábado, a noite será de céu limpo. Nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Que notícia boa, né? A gente consegue perceber aí também um aumento nas temperaturas, mesmo que um pouco, né? Se a gente for comparar ao longo da semana para esse fim de semana. Enfim, um fim de semana ensolarado, né? Uma notícia boa. Exatamente, Evelyn. A gente pode observar que essa ausência da chuva já é uma ótima notícia aqui para a população de todas as cidades da nossa região de cobertura. A gente vai ter esse momento de tranquilidade e também, como que você disse, a gente tem esse pequeno aumento nas temperaturas. Não é nada de temperatura muito alta, tirando ali na região centro-sul, que já está se aproximando dos 30 graus, então já é aquele calorzinho, mas nas outras cidades é aquela temperatura de amena para alta. Então a gente pode observar que a gente vai ter um fim de semana um pouco mais quente do que a gente observou no restante da semana, principalmente naqueles feriados. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E falando em feriados, a gente tem que falar um pouco sobre os resultados do feriado de Tiradentes, que foi comemorado justamente na terça-feira e que muita gente emendou desde a sexta até a terça. O período desse feriado de Tiradentes registrou números um pouco preocupantes: 84 mortes e 1.162 feridos nas estradas federais, segundo um balanço parcial divulgado nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF. De acordo com ela, foram 1.022 sinistros de trânsito ao longo dos 5 dias de feriado. Durante a operação, equipes da PRF reforçaram desde sexta-feira a fiscalização em trechos considerados críticos, onde o número de sinistros de trânsito costuma ser maior e de maior risco, pela forma mais arriscada como alguns condutores dirigem. Durante as fiscalizações nas rodovias, as irregularidades mais observadas pelos policiais foram ultrapassagens irregulares, que resultaram em 5.320 infrações, e a falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças, as cadeirinhas, que somaram 4.342 infrações.
Segundo a PRF, a fiscalização com uso de radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias. Foram também registradas 1.183 infrações relacionadas ao consumo de álcool, sendo essas por recusa e constatação. Além dessas situações, a PRF ainda realizou 2 apreensões consideráveis. Uma de 1,3 toneladas de skunk na BR-316 e a apreensão de 30 quilos de skunk e maconha com um casal de estrangeiros com uma criança. E é claro que na semana que vem nós vamos trazer os resultados desse feriado de São Jorge, desse feriadão, né, que ocupa desde a quinta-feira até, é claro, o domingo. Mas por hoje é só, gente. Nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional.
O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e mais uma vez estamos aqui ao vivo com o Dr. Fábio Araújo, que veio conversar com a gente sobre algumas questões que envolvem esse período que está se aproximando, período de feriado prolongado e possíveis problemas que a gente pode ter nessas datas. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. A gente até brincou, está virando uma figurinha carimbada, mas é que são assuntos realmente muito relevantes, principalmente na proximidade dessas datas. Doutor, você veio aqui algumas vezes recentemente, mas pode ser que alguém não tenha conferido algumas das nossas entrevistas. Então vou pedir que você se apresente para o nosso público. Boa tarde, eu me chamo Fábio Araújo, eu sou advogado, trabalho com direito civil em geral e tenho sido chamado para falar sobre os direitos do consumidor e algumas particularidades com Airbnb, com passagens aéreas, algumas situações que estão sendo debatidas e eu venho aqui esclarecer alguns pontos. Perfeito, doutor. Você já adiantou, vamos falar justamente sobre esses dois tópicos que são muito relacionados hoje em dia. Justamente a questão das passagens aéreas, viajar de avião, fazer essas longas viagens nesse período de feriado prolongado e também, consequentemente, muitas das vezes, alugar um Airbnb para esses períodos. E, é claro, a gente tem uma série de questões que são envolvidas a esses dois pontos. Muitas das vezes, quando está tudo certo, não tem problema algum. Porém, com algum tipo de ocorrência ali no meio, algum tipo de desencontro, aí realmente a situação fica mais complicada. Doutor, eu queria começar falando sobre a questão das passagens aéreas, das questões dos aviões, que inclusive foi o assunto da nossa entrevista, mas é claro, é válido a gente falar um pouco mais. A gente falou dessa última vez sobre a questão dessas datas comemorativas, sobre ter algum tipo de atraso, ter um voo cancelado e isso te afetar, te fazer perder, por exemplo, o feriado da Páscoa, fazer perder um almoço de Sexta-feira Santa com a família. Como é que funcionam essa questão jurídica e os direitos dos consumidores nessas situações? Olha, Hugo, existem diversas situações. Vamos colocar assim, eu comprei uma passagem para uma classe boa e quando cheguei lá me colocaram numa classe inferior, o chamado downgrade. Isso acontece muito, realmente, quando tem essas situações de Páscoa, de festividade, porque existem muitas demandas, atrasam uma coisa, aí colocam a pessoa num avião, só que aí tiraram uma terceira. Então, esse, por exemplo, é uma coisa que é chamada de downgrade, que acontece muito nessas épocas, e o consumidor tem direito a, digamos assim, reclamar disso, né? Ele comprou, afinal de contas, ele comprou uma coisa e deram outra para ele. E isso é muito parecido com o Airbnb. O direito do consumidor tem muito isso. Você ofertar uma coisa, você comprou aquela coisa, e quando chegou lá, não é. Então, você tem direitos a reclamar sobre isso, direitos à assistência, direitos a receber, por exemplo, em casos de atraso, né? Internet, em casos de mais de 2 horas, alimentação, em casos que é pernoite, né? Você está no meio de um lugar que você não mora naquele local e é de noite, você não vai dormir no aeroporto, né? Você tem direito a ser enviado para um hotel, dormir, eles têm que pagar essa questão. Ah, minha bagagem foi parar na China,
eu tenho direito a um voucher naquela situação. Então, assim, existem diversos detalhes, todos eles, nesse caso aéreo, são regulados pela ANAC, numa resolução chamada Resolução 400, que inclusive agora eles estão tentando mudar, justamente porque o lobby, digamos assim, das empresas aéreas é forte, né? E eles vão lutando, né, para conseguir mais coisas e tirar dos consumidores. Então, essa situação atualmente está em debate, tá? Mas, por enquanto, esses são os principais. Ah, cancelaram o meu voo. Olha, cancelaram por quê? Foi uma tempestade, um furacão? A gente viu outro dia um acidente no aeroporto, né? Um avião estava saindo e bateu. Aquilo ali não é culpa da empresa. Tudo bem. Mas alguém é culpado. Pode ser o aeroporto, pode ser uma situação interna do aeroporto, ou pode ser uma questão da empresa. Essas coisas geralmente são chamadas de fortuito interno. Então, existe sim uma compensação. Se foi uma tempestade, um furacão, situações que são, digamos, da natureza, né? Para dizer um exemplo, aí sim as empresas não teriam como ser responsabilizadas. Mas tá, foi cancelado, tem que ser colocado no primeiro voo disponível. Não precisa da mesma empresa, pode ser de outra empresa. Ah, não, se eu vou só para amanhã. Não, calma aí, meus direitos são ser colocado no primeiro voo disponível. Inclusive, às vezes esse disponível não é muito bem explicado, né? Porque você está vendo o avião da empresa X sair, o avião da empresa A sair. Ah, não, mau tempo. Mas, ué, as outras empresas, o que elas têm? Tem capa de chuva para sair assim? Então, assim, é muito importante você registrar, você verificar no aeroporto o que está atrasado, o que não está, fazer a sua certidão, né? Geralmente quando é placa, quando é bagagem, você tem uma documentação que é o chamado RIB, né? Então são vários direitos que é interessante saber nessas situações de férias, situações de viagens, né, por feriado, que acontecem muito. Então, esses são alguns exemplos que eu posso dizer da questão aérea. O que acontece? Agora, com essa elevação de preços, passagens, né, pode começar a acontecer alguns problemas, né? Olha, esse pagou mais, vamos colocar ele ali, esse que pagou menos, vamos colocar lá. Então, por isso que eu falei do downgrade, que é uma coisa muito comum, né, que eles vão preferindo alguns e preterindo outros, né? Então, uma pessoa simples que talvez não conheça muito bem as situações do aeroporto possa ser preterida, né, colocada para trás, numa fila que não deveria estar indo para trás, entendeu? Então, assim, isso é importante a gente entender, conhecer um pouquinho mais, é uma palhinha aí do que eu posso falar. Realmente é um ponto muito importante da gente entender. Esse tópico que você falou da fila é como você comprou um ingresso para o cinema, você comprou o ingresso para uma cadeira que você acha muito boa. E tem uma pessoa sentada lá que foi autorizada pelo cinema a sentar ali. Só que não, você Exatamente. comprou aquele local. Não é algo que é um estádio de futebol, por exemplo, que você só comprou uma vaga para estar dentro daquele avião. Não é isso. Não é Você tem um lugar marcado, você tem uma condição fixa e você tem os direitos relacionados a ter justamente essa condição fixa. Então, é muito importante entender essas minúcias, entender toda essa situação para, claro, uma eventual ocorrência, você poder garantir os seus direitos. E foi até um tópico que você trouxe na última entrevista e que é importante da gente destacar, é justamente a questão do registro. Fazer o maior número de registro possível, justamente para poder provar e para ter um tipo de garantia, não é mesmo? Isso, exatamente. Eu, por exemplo, posso dar exemplo de uma situação que aconteceu com um cliente, né, do nosso escritório. Viajou para a Ásia e a mala extraviou por 2 dias. Então, eles fizeram comunicação com a empresa no aeroporto, mandaram e-mail, falaram pelo WhatsApp, fizeram os documentos de mala, né, que são os registros de atraso, porque aí você fica registrado por parte da empresa, né, que aquilo. Então, todas essas, digamos, todos esses registros são documentos importantes para que depois você possa reclamar os seus direitos. Por exemplo, essa pessoa ficou sem roupa 2 dias. Então, ela teve que comprar roupa, essa pessoa tinha problemas de saúde, os medicamentos ficaram dentro da mala, alguns medicamentos, né? O ideal é que você leve na mala de mão, mas não dá para levar tudo, entendeu? Às vezes, acho que algumas coisas. E essa pessoa sem medicamento, sem roupa. Isso é mais foto, entendeu? É mais. Aí depois eu pedi a documentação do médico dessa pessoa aqui no Brasil. Então você vai construindo a importância daquela situação, porque não é automático, tá, pessoal? Você precisa
explicar por que que aquilo ali gerou um problema para você. Obviamente, fiquei sem minhas roupas, tive que comprar roupas. Mas os medicamentos eram tão importantes assim? Ah, o juiz não é médico. Então, todos esses, você tem que ir montando a história com documentos. Então, os documentos, sejam eles fotos, vídeos ou situações, são importantes. E preste atenção, pessoal, agora saiu uma legislação falando da multa do passageiro indisciplinado. Né? Ainda vai ser, digamos assim, transmitida ao público toda essa situação, mas se você começa a ter uma discussão ali, você pode receber uma multa. E é importante você gravar isso para você também se resguardar. Caso alguém diga, não, essa pessoa está falando muito. Não, calma aí, eu estou só falando aqui meus direitos, né? É justamente Isso é fazer o importante. registro de todo o processo, todo mesmo, não é só É. falando só dos documentos, mas de toda a situação de uma conversa para ter todo esse registro feito, para justamente poder contar essa história e todas as minúcias e todas as situações que envolvem essa história e todos os impactos que pode ter para essa pessoa. Nós, conversando aqui, essa situação se vincula com a questão do Airbnb, porque hoje o Airbnb ele oferece uma experiência Airbnb. O que que significa isso? Não é só o apartamento ou a situação que você vai alugar, mas também um pacote de turismo. Então, essa situação ela gera várias perguntas, né? Vai vir passagem? Não vai vir passagem? Vai ser passeio? Vai ser... Então, cada passeio, cada oferta vai ser diferente. E isso que é importante. Tanto nas questões aéreas quanto na questão do Airbnb, a oferta é o que vincula. E o seu direito está ali como consumidor de receber aquilo que você contratou e pagou, né? Inclusive, a gente estava falando aqui também que os preços estão aumentando e é melhor você já contratar de uma vez, porque as coisas estão aumentando realmente. Então, caso haja um planejamento possível, né? Ah, vou comprar uma coisa aqui para 6 meses, um ano, é importante você já verificar as situações e sair na frente, porque realmente, provavelmente essas ofertas vão ficar um pouquinho mais caras, um pouquinho mais complicadas de serem negociadas, digamos assim, né? É verdade, doutor. Inclusive, chegando nesse ponto do Airbnb que você citou, já até adiantou para a gente, também tem várias coisas que são relacionadas a justamente, como eu disse no início, não quando sai tudo dentro do esperado, mas quando a gente tem algum tipo de problema, aí são outros tipos de interpretações, outros tipos de ações que devem ser tomadas, não é mesmo? E também muito relacionado a essa questão do registro, não é mesmo? Exatamente, Hugo. A oferta é a primeira prova. Você ter aquela situação, né, no seu computador ou uma conversa pelo WhatsApp, que geralmente, né, a pessoa que está alugando, ela conversa com você, explica algum detalhe, por exemplo, se tem acomodações para pessoas com necessidades especiais, se pode levar pet, se alguma situação no Airbnb naquele momento não está como estava na plataforma, né? Então tudo isso é importante para que os dois, né, porque os dois ali estão conversando, se resguardem. E é muito parecido com o aéreo. Tudo que você puder registrar da situação é importante. Você chegando lá, a chave não funciona, o chuveiro não funciona, disse que ia ter 2 camas, mas só tinha uma. Estava sujo. Tudo isso tem que ser registrado, caso seja necessário, digamos assim, né? Você ter que reclamar ou buscar algum tipo de reparação. Também a gente não pode ser intransigente, não estava limpo como eu esperava. Bom, mas tem insetos, tem baratas, então a gente tem que ter uma certa noção também que existe alguma margem para algum erro, mas se existir uma oferta explícita, isso vai ter, e lá não tem, tipo assim, ar-condicionado no calor. Aí não tem como, né? Você tem que exigir alguma coisa e você tem o direito também de reclamar com a plataforma, com a pessoa que alugou. E se você realmente não tiver como habitar aquele local, sair e ir para um motel e depois pedir essa reparação, pedir algum meio de reparação. Pode ser administrativamente, como a gente fala, que é com a própria plataforma e tal, ou através de uma via judicial, pelo PROCON. São coisas que a gente tem que ir vendo qual é a melhor situação ali para aquele caso. E doutor, até para a gente já poder ir finalizando, que o nosso tempo já está acabando, falando da questão do aéreo e também do Airbnb, tudo isso fica um pouco, vamos dizer assim, mais sério quando envolve justamente essas datas comemorativas, esses feriadões,
esses períodos de união, no sentido de reuniões de família, é isso que eu estou querendo dizer, e que pode ser prejudicado por conta desses tipos de ocorrência, não é mesmo? A intensidade aumenta, o volume das coisas aumenta. E você tem uma expectativa familiar, você tem uma expectativa de férias, você tem uma expectativa de pacotes já contratados. E essas situações são mais perigosas nessas datas porque elas envolvem uma expectativa que pode gerar um dano moral. Eu tive um pacote, não pude usufruir 2 dias do meu pacote porque atrasou. Não sei. Isso gera um dano moral. Não é só uma questão financeira que você deixou de... né? Mas também uma expectativa moral daquela situação, uma expectativa legítima, que sim é quantificada em, digamos assim, uma reparação, né? Não é só o dinheiro que eu gastei, mas também o tempo que eu perdi, a experiência que eu perdi, e isso pode ser discutido administrativamente, sim, mas geralmente não vai muito bem. Geralmente o pessoal tem que recorrer ao judicial para ter reparação. E às vezes, administrativamente, a gente quer te dar um voucherzinho. $20, uma estadia grátis, e não é o que você quer. Você quer outra coisa, e você tem o direito de reparar, de buscar a reparação daquilo que você realmente teve de problemático. Então, a empresa me ofereceu $20 numa próxima passagem, é muito pouco, eu não quero isso, eu quero outra coisa. E você tem esse direito de ir reclamar dessas situações. Então, épocas assim aumentam o fluxo, dificultam algumas situações e expectativas que vão ser, digamos assim, discutidas como dano moral, né? E geralmente isso é discutido na via judicial. Justamente, doutor. E para a gente poder finalizar, assim como nós falamos na nossa última entrevista, é muito importante, para poder partir para uma via judicial, entender o caso a caso, entender o caso da pessoa que está passando por aquele tipo de problema, para justamente entender se pode e se vale entrar com alguma medida justamente para garantir esses direitos, ou se realmente fazer as tratativas administrativas já é o suficiente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, um prazer te receber. Um prazer meu. E, gente, com essas informações, nós encerramos a entrevista e também a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.